Eu gostaria aqui, agora, para a gente analisar o que o Silocimol Rural pode fazer pela agricultura, eu gostaria de chamar Fernando... Nossa, quanta letra e quanto número. Mas vamos lá, a gente realizou 2 ciclos do alface. No primeiro ciclo, para o segundo, a água tratada magneticamente, convencionalmente. E para o segundo ciclo também. Vamos observar esse 100%, o que realmente a planta necessita. Se vocês observarem, a letra maiúscula, relação à coluna. Vamos deixá-la de lado. Imagina na pequenininha. A Azinha e Bzinho são diferentes. Ou seja, o efeito do magnetismo teve um aumento de produção para a cultura da alface. Onde vocês podem observar, aqui é um peso em gramas. O pé de alface irrigado magneticamente chegou em 355 gramas. Enquanto irrigado convencionalmente, apenas em 220. Isso foi verificado também no segundo ciclo, onde chegou em quase 400 gramas. E no convencional, apenas em 243. Isso pondo a quantidade necessária de água. Mas vamos pensar um pouco maior agora. A gente viu pondo a quantidade correta de água, que o produtor colocaria. Vamos pôr menos água agora e mais. Olha os resultados. Imaginando agora, comparando entre eles. Pondo apenas 25% do que a planta necessitava. Produção bem superior à irrigada com água magnética. Com 50%, foi estatisticamente igual, não teve diferença. Com 75%, se a planta precisava de 1 litro, só teve 750 ml. Teve um aumento significativo. Houve uma maior produção. Na lâmina de 100 que a gente já comentou, e na lâmina de 125, que é o que a mais que a planta precisava, não houve diferença. Mas vamos pensar de uma forma geral agora. Olha a lâmina de 75%. E olha as demais lâminas convencionais. Eu coloquei menos água e teve uma maior produção quando comparado aos outros tratamentos que tiveram água convencional. Com apenas 750 ml por planta, eu tive um peso de planta maior do que o irrigado com 1 litro. Lembra os 2 problemas que eu acabei de comentar no início da apresentação? O que era? Produção de alimento e água. A gente está comprovando isso. Interessante também que no segundo ciclo foi verificado esse efeito. Bom, pessoal, são resultados aqui que a gente tem que ter um olho bem fino para entender a grandiosidade do que está acontecendo aqui. Para reforçar o que o Fernando está falando. Letrazinha, Bzinho. O Azinho é maior, o Bzinho é menor. Então, a 100%, que é o que, em geral, os produtores usam, o Azinho ganhou. A água tratada magneticamente tem uma produção maior. Isso é fantástico para o nosso resultado. Olha no 75% de água, ou seja, dando menos água. Aqui é Azinho, aqui Bzinho. O Azinho ganhou também. Se fica água magnética, 380 a produção, aqui é 226. É bem superior. Então, você imagine só, olha só. Você colocando menos água no magnético, ele dá uma produção muito, muito, muito maior do que o pessoal convencionalmente usa. Olha, de 308 para 200 é uma diferença significativa. Esse menino aqui, deixa eu voltar uma transparência aqui. Ele tinha que acordar todo dia, 5h30 da manhã, e ir lá irrigar. Se vocês olharem o experimento como foi delimitado, dependendo do lugar onde estão esses pauzinhos brancos aqui, tem um pouco, aqui, por exemplo, aqui coloca um pouco menos de água, aqui um pouco mais, aqui um pouco menos, aqui um pouco mais. Esse pouco menos é 25% da água do normal, 75% de água. E tem que ser completamente aleatório para não ter nenhum benefício de relação à cultura ou outra. E aí você depois coloca média de todos esses resultados, de todas o tamanho e a produção das culturas, o peso delas. E você faz essas tabelas assim. Aqui comprova cientificamente que usando menos água magnética, você tem uma produção bem maior do que usando mais água convencional. Fantástico o resultado. E esse aqui...
5h30 da manhã, vários dias e vários ciclos, acordando. Isso aqui a gente fez para o alface. Agora, daqui a pouco ele vai falar várias culturas que está começando e uma equipe grande que a gente está fazendo de orientandos para comprovar em todas as culturas possíveis aqui imaginárias. Por favor, Fernando. Então a gente vê realmente que teve uma maior produção. Interessante de ver que eu comentei com 75% foi bem maior. E a gente chega agora em porcentagem da produção. Se o produtor utilizar a mesma água, olha o aumento de produção, 63%. Utilizando, para os 2 ciclos realizados, foi plantado 2 vezes a cultura da alface. O valor foi muito próximo. É interessante de pensar que a gente está falando o que agora? Um aumento na produção de alimentos em nível mundial. A gente está aumentando a nossa produção utilizando a mesma quantidade de água ainda. Podemos aumentar a nossa produção reduzindo a quantidade de água. É tão grande o que está sendo falado aqui. Imagine, em vários anos, a agronomia busca aumentar a produção, tentando desenvolver adubos melhores, técnicas de fertilizantes melhores para a produção. E ótimo isso. Agora, somente... Não é só, não, é somente, porque é grandioso. Você colocando o silosimol na água, você aumenta 60% a produção, meu irmão. É muita coisa, é muita coisa. E agora pensando de uma forma que eu pensei muito e até chegar num outro resultado que me surpreendeu ainda mais. Pulou um slide. Aqui. Então a gente estava falando então em economia de água. Redução de 30% do que a planta precisa. Isso é resultado. 30% a menos do que as plantas precisam. Ou seja, a gente está falando em redução na quantidade de água necessária para a irrigação. É um outro resultado muito interessante. Calma aí agora. E aqui foi um outro resultado que a gente avaliou ao longo do tempo da cultura. Um produtor convencional, ele demora 35 dias para ter uma produção de alface. Então, no 35º dia que eu acabei de comentar, se você olhar no gráfico, o magnético, que é o azulzinho, que está aqui, ele tem uma produção muito superior à convencional. Isso você verifica nos 2 ciclos. Mas calma. Vamos pensar o seguinte, se o produtor irrigasse com a água magnética e atingisse o peso que esse irrigado com água convencional precisava. Se você plotar isso no gráfico através da estatística, a gente vai ver um outro resultado que vai chamar mais a atenção de todos. A redução nos dias para cultura. O irrigado com água convencional teve 35 dias para ficar pronto. Para atingir, por exemplo, aqui deve estar dando em torno de 200 gramas. Com 31 dias, ele estava pronto. Para o segundo ciclo, fazendo o mesmo estudo, chegamos em 30 dias, muito próximos dos valores. A gente está falando, então, em uma outra situação. Eu deixei menos tempo a minha planta no solo, consumiu menos água e teve uma produção. A gente fala, então, agora o quê? Uma redução de 4 dias para a cultura da alface, no primeiro ciclo. Para o segundo, de 5 dias. Isso está relacionado ao quê? Economia de água. Ele é um pouco humilde, né, na exaltação do resultado aqui. O azul é o resultado da produção com água tratada magneticamente. Foi colhido 1, 2, 3, 4 pontos azuis. Aqui é os dias para a alface ficar pronto, fica 35 dias. Então vamos ao seguinte, que aproximadamente em 30 dias, com água magnética, você já tem o mesmo peso que outros 35 dias. Professor, o que significa isso? Ganhou 5 dias? Não, ganhou muito mais. Ganhou, assim, você colhe, se você não quiser aumento da produtividade, você quer a mesma produtividade, você colhe o alface com 5 dias a menos, você irriga o alface 5 dias a menos, você tem um custo de energia para irrigar 5 dias a menos, e se você, em vez de 35 dias, você conseguir colher em 30 dias, você consegue plantar muito mais alface no ano. A lucratividade do produtor é muito maior. Então é assim,
além da lucratividade dele ser maior, que é ótimo, maravilhoso, isso já incentiva ele a fazer, você economiza água para produzir, ter uma produção maior, você aumenta a produção de alimento, você gasta menos água, você aumenta o lucro, você diminui a mão de obra necessária para fazer, não tem nenhuma, não tem característica pejorativa para fazer isso aí. Então tem que fazer de qualquer jeito. Tem vários programas, acredito eu, do BNDES, de outros bancos, que consegue provavelmente fomentar o produtor a comprar um produto desse e pagar mensalmente. De tal forma que, depois de algum tempo, o que ele pagou foi o que ele ganhou na produção. Depois fica o aparelho de graça para ele. Eu tenho todo do programa, do curso de administração, o Fernando é também formado em administração. Então você tem que sempre ver a tecnologia e ver o custo para ser implementado ela. E é possível o produtor ter isso aí. Aumentar a produtividade de alimentos de uma forma que dê certo.